Roger Guedes acaba de acertar sua ida ao Catar. Notícia foi dada de última hora pelo jornalista Cereto em seu canal no YouTube, link na descrição. Vamos reagir ao vídeo dele falando sobre o Roger Guedes. Atenção, atenção, Cereto News urgente! A notícia que o torcedor do Corinthians não gostaria de ouvir. Adeus, Roger Guedes, vai para o Catar. Roger Guedes aceita a proposta do futebol do Catar e deixa o Corinthians. Não vai mais jogar com a camisa do Corinthians. Eu conto os detalhes para você agora, Cereto News urgente. Infelizmente é esta notícia. Meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal do Cereto, faça sua inscrição no canal do Cereto, é de graça, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações quando tiver live nova, quando tiver vídeo novo. Hoje tem live, depois do jogo do Corinthians contra o News Old Boys, vai ter live, ative o sininho para receber a notificação e receba e deixe o seu like. É apenas um clique para você, mas para a gente faz toda a diferença. O seu like é muito importante para nós, o comentário também, deixe o seu comentário a respeito da saída de Roger Guedes, que é o que eu vou dizer agora, a saída de Roger Guedes, em nome de Mais Ágil, tá precisando de dinheiro? Antecipe o teu FGTS agora mesmo, fale com o pessoal da Mais Ágil, eu vou deixar o link para você no comentário fixado do vídeo, para você conversar com o pessoal da Mais Ágil se você estiver precisando de dinheiro. E quer fazer uma fezinha? Faça no Aposta Ganha. O Aposta Ganha já tem o jogo lá do Corinthians contra o News Old Boys, você pode fazer uma fezinha nesse jogo, e lembrando que com o meu link, que também está nos comentários fixados do canal, você ganha R$5 na primeira aposta, a Aposta Ganha. E, bom, se você apostava que o Roger Guedes iria embora do Corinthians, você ganhou a aposta. Muito se falou nos últimos dias a respeito de uma possibilidade de transferência do Roger Guedes. Primeiro se falou a respeito de uma possibilidade de uma transferência para a Arábia Saudita, de que a proposta viria da Arábia Saudita. Depois se falou da proposta, da possibilidade da transferência, da possibilidade do Catar, da transferência para o Catar, mas agora foi confirmado, o Catar é mesmo o destino de Roger Guedes. A informação foi confirmada pelos jornalistas o Bruno Cassucci e também pelo Marcelo Braga, que são do GE. Globo. Roger Guedes aceita a proposta do Al Rayyan, é o Al Rayyan do Catar, e não joga mais pelo Corinthians. Roger Guedes, que fez 21 gols na temporada, atacante de 26 anos, vai se despedir do Corinthians nos próximos dias. A notícia que o torcedor do Corinthians não desejava, né? Não desejava, não queria que fosse confirmada, acabou sendo confirmada. O Roger Guedes vai embora mesmo do Corinthians, e é o Al Rayyan que é o time que vai levar o Roger Guedes embora, uma proposta milionária. O Corinthians tentou segurar o jogador de todas as maneiras, com uma renovação de contrato, tentando depois adiar a viagem dele para depois da semifinal da Copa do Brasil, né? O primeiro objetivo era a renovação de contrato. Se não desse a renovação de contrato, então o objetivo era que ele se transferisse só depois da semifinal da Copa do Brasil, que acontece no dia 16 contra o São Paulo. Mas acontece que o Al Rayyan tem pressa para ter o Guedes no elenco. Quer ter o Roger Guedes no elenco o quanto antes. Os valores ainda não foram revelados, mas o Corinthians é dono de apenas 40% dos direitos econômicos do jogador. A negociação foi conduzida pelos empresários o Paulo Pitombeira e pelo Marcelo Pettinati, que já haviam colocado na mesma equipe os jogadores o Gabriel Pereira, ex-Timão, o Gabriel Pereira já tinha ido para lá, e o Thiago Mendes, ex-jogador do São Paulo, também já tinha ido para lá. O Roger Guedes deixa o Corinthians com 126 jogos disputados e 43 gols marcados. E no último jogo, no último gol que ele marcou contra o Vasco, ele alcançou uma marca importante, que foi de 31 gols na Neoquímica Arena, isolando-se na artilharia do estádio. Entrou para a história como o maior artilheiro da história da Arena, ultrapassando o Jô. O problema é que agora a janela de transferências do Corinthians, a janela de transferências do Brasil vai fechar amanhã, né? E o Corinthians tem até
quarta-feira para contratar algum jogador que venha substituir o Roger Guedes. Depois desta data, aí o Corinthians só vai poder contratar jogadores que estão livres no mercado. Se quiser contratar um jogador para substituir o Roger Guedes, jogador que está no mercado, sob o contrato de algum time, vai ter que correr contra o tempo e provavelmente não vai dar tempo. Aí só vai poder contratar jogador que está livre no mercado. O Roger Guedes tem contrato com o Corinthians até agosto, ou tinha contrato com o Corinthians até agosto de 2025, mas quando o Corinthians contratou ele em 2021, que ele veio do futebol da China, o Corinthians prometeu respeitar o desejo do jogador caso ele tivesse uma proposta vantajosa no futuro. E isso é muito importante. O desejo do jogador nesse momento faz toda a diferença, né? E o Roger Guedes, ele quer sair do Corinthians nesse momento porque é independência financeira. O cara faz a independência financeira. Os valores não foram revelados, mas se fala que é 50 milhões de reais só para o Corinthians, 50 milhões de reais pelos 40% do Corinthians, fala-se que são 60 milhões de reais só para o Roger Guedes, que são 60% do Roger Guedes, envolvendo, então, são 130 milhões de reais ao todo, 130 milhões de reais ao todo, e mais de 4 milhões de reais por mês para o Roger Guedes. Mais de 4 milhões de reais por mês para o Roger Guedes. Ele ganha 1.200.000 no Corinthians, vai passar a ganhar mais de 4 milhões de reais por mês. É uma proposta absolutamente irrecusável, não tem como recusar. Você recusaria a proposta? Não dá para recusar esse tipo de proposta. E o Roger Guedes já vai viajar nos próximos dias para fechar o contrato. Claro que o Roger Guedes já tinha dito sobre essa possibilidade da proposta, ele já sabia dessa proposta, e ele falou que não era só ele que decidia, que também quem decidia era a família, etc. e tal, e que também tinha que decidir junto com o clube, com o Corinthians. Tudo isso era importante, mas é uma proposta realmente absolutamente irrecusável. E já havia pistas de que essa proposta estava muito próxima de acontecer. Já havia pistas. Por quê? Porque para o jogo de hoje ele não foi relacionado. E ele estava querendo jogar, né? Ele disse na última entrevista que ele estava querendo jogar no jogo de hoje. E ele não foi relacionado. O Corinthians vai botar em campo um time misto, mais perto do time titular do que do time reserva. O Vanderlei Luxemburgo vai escalar alguns jogadores considerados titulares e o Roger Guedes não vai jogar. O Roger Guedes não foi no CT do Parque Ecológico ontem, não participou do treino de ontem. Pelo menos a informação que foi divulgada é que ele não foi no CT do Parque Ecológico ontem. A informação que foi divulgada é que ele foi hoje pela manhã no CT do Parque Ecológico, mas não treinou. Então, provavelmente já acertando esses últimos detalhes aí da sua contratação para o Al Riyadh, da Arábia, do Catar. Não foi, portanto, a Arábia Saudita. Muito se tinha medo que a Arábia Saudita viesse tirar um jogador do Corinthians, mas não foi a Arábia Saudita, foi o Catar. E agora fica a questão que é a seguinte, né? O Corinthians vai conseguir contratar um jogador a tempo? Vai conseguir contratar um jogador à altura? Não vai conseguir contratar, porque a janela termina amanhã. E o Corinthians perdeu o jogador no penúltimo dia da janela. Se bem que a janela da Arábia, a janela do Oriente Médio, a janela do Catar termina no dia 20 de outubro. Aliás, a janela da Arábia termina no dia 20 de outubro, a janela do Catar no dia 20 de setembro, a janela da Arábia termina no dia 20 de setembro. A janela do Catar eu não sei exatamente se termina no mesmo período que termina a janela do futebol brasileiro. Bom,